Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este 10º domingo do tempo comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 3º do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 20 a 35. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábola: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amados e amadas de Deus, estamos no capítulo 3º do Evangelho de São Marcos. E se vocês perceberem bem, a atitude diante de Jesus hoje é uma atitude hostil. E podemos ir um pouco além ainda, uma atitude negativa. No primeiro momento, os parentes de Jesus. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. No fundo estão dizendo: ele está louco. Qual é a atitude dos parentes de Jesus diante daquilo que está acontecendo, as multidões que acorrem até Jesus, a pregação de Jesus, Jesus que se desgasta na sua pregação, que se desgasta no anúncio do reino. E aqui diz o texto do Evangelho, o Evangelho se inicia dizendo: Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E qual é o ambiente? Diz o texto do Evangelho: e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. O povo que vai atrás de Jesus, as multidões que se reúnem em torno de Jesus, e há tanta gente que eles não podiam nem comer, nem Jesus, nem seus discípulos. E qual é a atitude, então, dos familiares de Jesus e dos mestres da lei? Os familiares de Jesus dizem: ele está fora de si, mas no fundo dizem: ele está louco. É isso que estão dizendo? Ele está louco. E os mestres da lei o que dizem? Diziam que Jesus estava possuído por Belzebu e que era pelo príncipe dos demônios que ele expulsava os demônios. Amados e amadas de Deus, Jesus faz o bem, Jesus anuncia o reino de Deus, as multidões vão atrás de Jesus e atitudes hostis e negativas aqui com relação
a Jesus. Os familiares dizem, os parentes de Jesus dizem, ele está fora de si, ele está louco. E os mestres da lei, aquele pessoal que entendia da lei de Moisés, aquele pessoal que interpretava a lei de Moisés, diz, é por Belzebu, pelo príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Ele está possuído por Belzebu. E se olharmos bem, então, o restante do Evangelho, Jesus agora vai justificar. Jesus vai mostrar o que está acontecendo. Jesus vai mostrar que não é por Belzebu que ele expulsa os demônios. Continua então o Evangelho. Então Jesus os chamou e falou em parábola, quer dizer, chamou quem? Chamou esses mestres da lei. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não pode manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Amados e amadas de Deus, Jesus mostra que toda divisão, todo reino dividido caminha para a ruína. Toda família dividida caminha para a ruína. Quer dizer, não pode ser por Belzebu que ele está expulsando os demônios. Amados e amadas de Deus, esses mestres da lei eles não estão percebendo o óbvio. E o que é o óbvio? Jesus age na força do Espírito de Deus. É o Filho de Deus, mas o Filho de Deus que age na força do Espírito de Deus. E eles estão dizendo que é por Belzebu, que é pelo príncipe dos demônios. Jesus faz o bem, eles não são capazes de perceber a origem do bem que Jesus faz. Não são capazes de perceber de onde provém as atitudes de Jesus, as ações de Jesus. E então dizem que é por Belzebu. E Jesus mostra que todo reino dividido caminha para a ruína. Quer dizer, se fosse por Belzebu que ele expulsava os demônios, Belzebu estaria caminhando para a ruína. E continua Jesus: ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar, só depois poderá saquear sua casa. Quer dizer, não é? Está na história alguém que é mais forte. Quem que é mais forte? É Jesus. Ele é muito mais forte que Satanás. Satanás não pode entrar na casa, agora na história, e saquear, porque existe um homem mais forte, alguém mais forte está no meio da história. É o Filho de Deus. O Filho de Deus que é forte. O Filho de Deus que Satanás não pode destruir, não pode saquear a sua casa. Continua Jesus: em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem cometido. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. E o Evangelho explica por que Jesus disse. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Quer dizer, amados e amadas de Deus, Jesus faz o bem, Jesus age pela força do Espírito de Deus, e dizem que Jesus age por Belzebu. Quer dizer, não reconhecer o óbvio, não reconhecer a ação do Espírito Santo, não reconhecer a ação do Espírito de Deus, negar a ação do Espírito de Deus, diz aqui o Evangelho, é um pecado imperdoável. Negar o óbvio é um pecado imperdoável. Quer dizer, quem peca contra o Espírito Santo, quem nega a ação do Espírito Santo, quem não reconhece a ação do Espírito Santo, peca contra o Espírito Santo, e este pecado contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável, diz o texto do Evangelho, mas será culpado de um pecado eterno. E aí nisso, amados e amadas de Deus, diz o texto do Evangelho, nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. A multidão sentada ao redor dele, então mandam chamar Jesus. Alguém diz, então, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. E Jesus responde, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amados e amadas de Deus, Jesus alarga agora o conceito de família.
Jesus mostra que a sua família não é só sua família consanguínea, mas que todo aquele, toda aquela que faz a vontade de Deus é seu irmão, sua irmã, sua mãe. Quero dizer, Jesus alarga o conceito de família. Jesus mostra que todos nós somos da sua família. Os discípulos, se olharmos bem, olhando para aqueles que estavam sentados ao seu redor. Quem é que estão sentados ao seu redor? Seus discípulos, aquelas pessoas que vieram para ouvi-lo. Esses são a sua família. Jesus, amados e amadas de Deus, alarga o conceito de família. E Jesus mostra o que nós devemos fazer para sermos membros da sua família. Fazer a vontade de Deus, viver da vontade de Deus, buscar a vontade de Deus. Que esse texto do Evangelho nos ajude a acolhermos, nos ajude a percebermos sempre aquilo que Jesus faz, nos ajude a percebermos sempre a origem daquilo que Jesus faz, dos seus milagres, da sua pregação, dos seus sinais, nos ajude a percebermos sempre que Deus estava agindo na história em Jesus de Nazaré. Que esse Evangelho nos ajude a perceber que Deus continua a agir na história hoje. Ele continua a nos dar a sua palavra, Ele continua no meio de nós, Ele continua nos alimentando pela Eucaristia, Ele continua sendo dom no meio de nós, Ele continua se dando a nós através do irmão pobre, do irmão necessitado. Que esse texto nos ajude a percebermos que o Senhor continua agindo no meio de nós e acolhermos a sua ação. Que esse texto do Evangelho nos ajude a sermos homens e mulheres que buscam sempre ser da família de Jesus. Que esse texto do Evangelho nos ajude sempre a buscarmos a vontade de Deus, a fazer a vontade de Deus e assim sermos membros da família de Jesus. Que você tenha um domingo muito abençoado. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.